Olá, galera de chapéu, para você que não me conhece, muito prazer, eu sou Malu Moreira do blog Vício Country e hoje eu estou aqui no Centro Equestre Galope, situado em Campo Largo, e vim assistir uma palestra com Vinícius Moreira, ele é domador e trabalha com horsemanship e gostaria de conversar um pouquinho com ele. Vinícius, eu assisti a tua palestra e gostaria de saber o conceito que você tem pessoal do horsemanship. O horsemanship, uma visão ampla da coisa, no sentido literal da palavra, ele significa o relacionamento entre homem e cavalo, né? E o relacionamento que eu pratico, que eu prezo e divulgo para as pessoas que acompanham o meu trabalho, é aquele onde eu trabalho as coisas em mim, organizo minhas emoções, organizo a minha forma de me manifestar enquanto ser humano, enquanto ser vivo, e como é que essa forma de organização que parte de mim reflete no cavalo, ou seja, o que eu tenho que fazer comigo primeiro para que isso reflita no meu trabalho com o cavalo e reflita no que o cavalo vai mostrar para mim em cada situação, né? Eu parto do ponto de vista de que a gente é responsável pelo que acontece durante o período que a gente está com o cavalo e a partir dessa responsabilidade como é que a gente faz para conduzir o processo de aprendizado, o processo de treinamento e seja lá qual for a atividade que a gente vai querer fazer com o cavalo que a gente tem ou dos nossos clientes, etc. E eu também percebi que houve um 80% de mulheres assistindo tua palestra. O que você acha disso? Porque hoje, geralmente são sempre os homens que vêm. O que você acha disso? É uma teoria que eu tenho, na verdade não é nada certo, mas eu acredito que a mulher tenha mais sensibilidade para poder perceber a sutileza da diferença, né? Para perceber a emoção, para perceber esses detalhes que fazem parte do relacionamento em geral, né? Não que o homem não perceba, pelo contrário, mas eu acho que a mulher, do ponto de vista natural da coisa, ela já é mais sensitiva, já é mais perceptiva para essas coisas, né? Quando a gente fala de variação de emoção, quando a gente fala de tem aquele sétimo sentido, né? Exatamente. Tem a sensibilidade. O homem geralmente tem o ego muito mais forte, né? Então, às vezes seja muito mais difícil, falando de uma forma mais ampla da coisa, né? Talvez seja muito mais difícil para o homem tirar o ego da frente para poder trabalhar e não querer provar nada do que para a mulher, né? Eu acho que é uma teoria, mas eu acho que é mais ou menos por aí. Foi bem interessante, porque eu achei que vinha bastante homens, né? Por ser, né, algo que chama atenção, a doma racional, né? E me surpreendeu a mulherada por aqui. Sim, e é interessante mesmo, é uma coisa que a gente conversa muito com a nossa equipe, que a maioria do nosso público, sei lá, 90% do público que vai nos nossos cursos é feminino. É interessante isso, né? Interessante. E a maioria também lógico, o público masculino também está presente, mas a maioria geralmente é mulher. E os homens que geralmente estão, já têm essa cabeça de pensar diferente, nesse sentido de não colocar o ego na frente, de pensar do ponto de vista do animal. Eu acho que o que define melhor isso é que a mulher consegue se colocar mais fácil do ponto de vista do outro. Eu acho que é mais ou menos isso que acontece. Que muda, né? Exato. Você trabalha também com modificação comportamental, né, e a parte psicológica do cavalo. Como que você trabalha isso no cavalo? Exatamente. A gente tem, além dos cursos, das clínicas, a gente trabalha com... Na verdade, o carro-chefe, né, o que tem feito a gente ser conhecido por aí é a parte de modificação comportamental. E é trabalhado justamente dessa forma, se colocando do ponto de vista do cavalo, né? Independente de qual seja a dificuldade que ele tenha, seja montar, seja bolear, seja morder, ter medo de algum obstáculo, de alguma coisa assim, a gente sempre consegue se colocar do ponto de vista do cavalo e criar ferramentas, criar situações para que a gente ganhe a confiança dele e que ele consiga superar os obstáculos que foram criados para ele, de certa forma, por um outro treinador, por um outro ser humano, ou que simplesmente é difícil para ele mesmo e a gente tenta facilitar esse processo de aprendizado, sempre buscando o menor nível de estresse possível e sem dor, sem o mínimo de estresse, o mínimo de dor e o máximo de bem-estar que a gente puder dar para aquele animal. E isso é gerado geralmente por um trauma que é ocasionado para o cavalo? Na grande maioria dos casos, sim, é por trauma, mas existe uma grande parcela que é de simplesmente as pessoas desconhecerem esse processo de aprendizado e deixarem que um cavalo repita as ações sempre da mesma forma. Então, independente se é um trauma ou se é um costume ou se é uma ação corriqueira,
né? Tem raízes diferentes, mas o caminho para a gente conseguir mudar isso, a gente conseguir fazer com que o cavalo assimile isso melhor, sempre é de se colocar do ponto de vista dele e tentar direcionar essa energia, direcionar esse aprendizado para onde a gente quer, né? Sim. Então, gostaria de agradecer você, Vinícius, né, por tua gentileza, né, de estar aqui respondendo algumas perguntas. Galera do Chapéu, daqui uns dias a gente vai fazer uma entrevista completa com ele. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai responder você, né, mediante ao vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Obrigada, Vinícius. Eu que agradeço, obrigado mais uma vez pelo espaço. E pessoal que tiver qualquer dúvida, fala com a Malu, a gente vai estar respondendo o que precisar aí. E obrigado a todos vocês sempre por estarem prestigiando o nosso trabalho e acompanhando essa forma da gente mexer com o cavalo e poder estar divulgando isso para todo mundo. Então, obrigada, tchau, tchau.